Boa noite. Bem-vindos, né? Muito obrigada pela presença. Acho que daqui a pouco a gente deve ter mais participantes, né? Então, iniciando aí, né, a nossa série de webinars, palestras alusivas ao Setembro Amarelo, né? Que a gente chamou o evento de Setembro Amarelo na VET. A gente começa aí com chave de ouro, com a apresentação, né, da professora Cléia Ornelas, que é professora aqui da Escola de Veterinária da UFMG, do Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, e a professora Cléia também, para quem não sabe, é coach, né, então ela tem toda a expertise, né, para falar do tópico de hoje, que ela selecionou, que acho que é super pertinente para todos nós, né, que é a organização e gestão do tempo no contexto do ensino online. Então, Cléia, muito obrigada, né, por disponibilizar seu tempo, que eu sei que de todo mundo é curto e corrido, né, tá aí com a gente nessa segunda-feira, né, para falar desse tema tão importante. Muito obrigada mesmo. Então, Bel, eu agradeço, né, apesar de fazer parte aí da comissão, eu vejo a importância, né, da nossa participação como docente, como membro dessa comunidade, e também, assim, levar um pouco da minha experiência, até pessoal, né, com relação à gestão do tempo, porque tem sido muito desafiador, sempre foi, né. Nós temos aí múltiplas funções, tanto na escola, né, nos nossos cargos administrativos, além da docência em si, né, da sala de aula, e a nossa vida, né, de mãe, de esposa, então é muito desafiador. Então é um tema, assim, que eu acho de extrema relevância e achei, assim, fiquei honrada, né, por mais uma vez poder contribuir de uma forma mais efetiva aí com a comissão. Então, eu vou começar a fazer a apresentação aqui, qualquer coisa você pode me chamar, né, se tiver alguma coisa no chat aí, eu vou tentar ficar aí entre os 50 minutos, 1 hora no máximo, tá? Para não ser uma coisa cansativa. Tá, como que você quer fazer? Você quer que deixe as perguntas mais para o final, ou à medida que forem aparecendo as perguntas, o pessoal pode usar o microfone também, ou deixa todas as perguntas para o chat e a gente concentra no final? O que você acha melhor? Para mim, tanto faz. Não vejo problema se quiser interromper, não. Talvez fique mais dinâmico, né? Não sei. Tá. Mas você sente, se tiver uma pergunta que, assim, você achar que é melhor interferir, você pode me chamar. Tá, joia. Combinado, então. Obrigada. Vou começar aqui. Então, eu vou hoje falar um pouquinho, né, sobre a questão da organização e gestão do tempo aí no contexto online. Eu acho que é um momento muito atípico que nós estamos vivendo, né, uma mudança, assim, muito radical. Eu acredito que, de uma certa forma, esse momento, ele chegaria para nós, né, no ensino, mas não da forma como ele chegou, né, de uma forma mais imposta, sem um preparo, né, e eu acredito que esse foi um dos grandes ensinamentos que nós podemos levar desse momento, né, que é o planejamento. Se nós entendemos que algo, existe previsão de que algo nos chegará até nós em algum momento, que nós estejamos mais atentos para nos organizar nesse sentido, né, e a questão da organização, que faz parte do título dessa palestra, né, desse nosso bate-papo aqui, e da questão do tempo, tem tudo a ver com isso, né? Então eu vou apresentando para vocês e vou começar também com essa imagem aí, né? O que eu tenho mais visto, o que eu tenho mais conversado com os alunos, eu tenho mais recebido, bem retratado por essa imagem aí, né? Aquela percepção de que nós estamos fazendo de tudo, né? Nós estamos estudando, nós estamos conectados, tem o celular, tem o computador, tem a comida, tem o lanche, tem o descanso, que não é descanso, né? Aquela sensação de que amanhã eu termino, eu durmo cansado, acordo cansado. Então, o tema dessa nossa conversa é nesse sentido, né? De dar algumas dicas para vocês, dar algumas sugestões para vocês, algumas referências para que vocês saiam desse contexto, né? Esse contexto, ele é adoecedor. Não descansar, não ter a oportunidade, como eu brinco com os meninos na nossa disciplina lá de coaching, gestão de carreira, né? A gente tem que ter tempo de ficar à toa. E esse tempo que a gente fica à toa, sem fazer nada, que é o momento do nosso descanso, que vai trazer prazer para a gente,
ele não pode nos trazer culpa. E nós só podemos ter esse momento prazeroso de não fazer nada, né, de escolher não fazer nada, se nós estivermos bem organizados nesse contexto, né? Então, ter aquela sensação de que eu estou fazendo uma coisa, mas eu deveria ter feito outra, eu deveria estar envolvido com outra, às vezes nos cansa ainda mais, né? Porque a gente desenvolve um sentimento muito ruim, que é o sentimento da culpa, né? Então, aí a nossa produtividade cai, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente abre mão de dormir achando que a gente vai fazer uma tarefa, só que aquela tarefa, ela não será entregue, ela não será produzida da mesma forma. Então, o que eu quero aqui, né, ao final do nossa conversa, do nosso bate-papo, do que eu vou apresentar para vocês, é que esse cenário aí, ele seja um pouco modificado, né, e eu vou dizer para vocês já de antemão, e vou reforçar em algum momento, que não é uma transformação que vai acontecer assim que eu fechar a tela e assim que a gente desligar a nossa comunicação aqui. Ela requer uma mudança bastante importante, e a gente tem que respeitar o nosso ritmo, né, a gente tem que respeitar o nosso momento, mas ela precisa acontecer, essa mudança precisa acontecer, porque ela tem trazido sofrimento para a gente, né. Então, nós temos 3 palavras aí que são bem importantes, e essas palavras, quando eu comecei a organizar a apresentação para vocês, eu acredito que são 3 palavras chaves, assim, né. A gente que está no meio acadêmico, a gente sempre que escreve algum texto, sempre que vai escrever um resumo, que vai relatar alguma coisa, algumas palavras elas têm que ser ali, servir de referência para aquele assunto, né? E eu acredito que essas 3 palavras aí, elas são primordiais na nossa mudança de comportamento em relação ao que a gente faz. A primeira delas é que acho que vocês têm que lembrar, né, e é a questão da organização. E eu preciso me organizar nesse contexto que está aqui, eu não vou conseguir mudar o contexto, né? Eu posso melhorar a forma como eu me relaciono com a situação, e eu preciso me organizar internamente para eu conseguir me organizar nesse mundo, né, dessa forma como ele está sendo apresentado para mim. E o tempo, nós vamos ver aqui que o tempo, ele já está pré-definido, nós temos um dia de 24 horas. Dentro dessas 24 horas, a recomendação para a nossa saúde é que a gente descanse no mínimo 8 horas. Nossa, mas 8 horas é muito tempo para mim. Eu durmo e... Não, a gente vai entender que a organização, ela vai impactar na forma como a gente usa o nosso tempo. E tudo isso está diretamente relacionado com a nossa mudança de hábito, né? Então, quando a gente encontra alguém que tem uma vida mais organizada, uma pessoa que é capaz de fazer uma atividade física, que é capaz de almoçar tranquilamente, de preparar a alimentação que ela vai fazer durante a semana, organizar uma lista de compras, isso tudo é porque ela está se organizando, e essa organização virou um hábito na vida dela, né? E muitas das vezes não começou de repente. Ela se viu na necessidade, claro que a gente vai ver que algumas pessoas têm mais habilidade em ser organizadas, algumas têm uma extrema necessidade de ser organizada, isso pode inclusive causar um outro adoecimento, né, porque a pessoa começa a ter dificuldade com a desorganização do outro, porque o outro não é igual a ela, e ela cria muita expectativa, e isso pode ser um outro problema, né? Então nós temos que entender a nossa necessidade, mas que todos nós precisamos ter um nível de organização, e que essa organização, ela precisa virar um hábito, para que o nosso tempo, ele seja um tempo de grande produtividade, até para a gente descansar, até para a gente não fazer nada, isso é extremamente importante. Então, assim, lembrem sempre disso. Quando vier a sensação de que eu não tenho tempo, vem a pergunta do quanto você está se organizando. E dentro desse plano de organização e de planejamento, né, da sua vida, da sua rotina, de estudo, de trabalho, seja do que for, né, até do lazer, o quanto isso está incorporado no seu hábito, que é extremamente importante, né? Ninguém faz uma mudança de um dia para o outro, e ninguém faz uma mudança agindo daquela forma 1 ou 2, 3 dias, né? É necessário, é importante que aquilo faça parte da nossa vida mesmo, né? Até porque quando a gente precisar de abrir mão de alguma atividade, isso venha com muita tranquilidade para a gente vai entender que realmente não foi possível cumprir aquela tarefa, não foi possível aceitar aquela nova proposta, e isso flui de uma forma bastante saudável para a gente, né? Então, isso é muito importante. Organização e hábito nos permitem organizar o nosso tempo da melhor forma possível, né? E aí, qual que é a mais frequente justificativa para a gente não realizar as nossas tarefas, né?
Qual que é a maior dificuldade que nós temos em cumprir as tarefas e os nossos compromissos? É isso que nós vamos começar a ver aqui. E aí, dentro desse contexto do ensino remoto, né, eu fico me perguntando várias vezes se esse já não era um problema que a gente tinha antes da pandemia. Se a gente não estudava ali antes da prova, né, imediatamente, um dia antes, se a gente não virava à noite para fazer um trabalho, um relatório que a gente precisava entregar no dia seguinte, né, se eu não preparava a minha aula ali praticamente em cima da hora, se a minha palestra que eu fui convidada 2 meses de antecedência, se eu não estava na véspera, virando à noite fazendo aquela atividade. Então, assim, eu preciso entender que muitas vezes eu estou usando nesse momento uma justificativa que já era existente na minha vida anteriormente. Né? Se eu não tinha um conhecimento, se eu não tinha uma noção clara de todas as atividades que eu estava fazendo. Era diferente por quê? Porque lá eu conseguia me organizar de forma que me dava menos sofrimento. Né? Eu tinha outras pessoas compartilhando o dia a dia comigo na mesma situação. Então, eu vejo, por exemplo, as reclamações, né, as queixas, muitas delas muito pertinentes, né, com relação ao acúmulo de atividades que têm sido apresentadas pelos docentes, né, nos seus ensinos remotos, mas os professores estão seguindo basicamente o que se fazia em relação às atividades e aos encontros presenciais. O que está exigindo mais do nosso aluno agora? E não é só na nossa universidade, é de uma forma geral. É que a gente se organize de uma forma mais sistemática para um estudo contínuo, dia a dia. Então, o professor deu uma tarefa, eu preciso assistir a aula, e a possibilidade de eu assistir essa aula remotamente, às vezes me dá uma liberdade que não é tão positiva assim. Quando a aula é disponibilizada, né, uma aula assíncrona, se eu perco, se eu não estou organizado dentro do meu dia para disponibilizar um momento para assistir aquela aula, quando vem a segunda aula do professor, eu não assisti nem a primeira. Então, o conteúdo começa a se embolar, diferente de uma atividade presencial, que mal ou bem, com sono ou não, eu ia para aquela sala e entrava ali, ouvia alguma coisa, escutava o professor fazer um alerta com relação a uma atividade, uma coisa importante, ou uma outra menos importante, o meu colega que estava do lado me alertava que tinha um trabalho para entregar no dia seguinte. Agora, está exigido que eu seja mais autônomo. E isso não é porque nós somos incompetentes que nós estamos achando ruim, não. É porque nós não estávamos acostumados com esse modelo. Então, nós precisamos nos adaptar a ele. E, aliado a isso, quando a gente fica em casa, nós começamos a assumir outras atividades que não eram nossas, muitas responsabilidades que não eram nossas. Né? Então, a gente ficou em casa, a cozinha do café da manhã passou a ser nossa, a ida na padaria passou a ser nossa, né? Molhar as plantas do jardim, que era uma tarefa de alguém, ou da sua mãe, ou do seu pai, passou a ser nossa. Então, nós começamos a incorporar outras atividades na nossa rotina que não estavam ali no nosso dia a dia. Mas é importante que nós entendamos que não é o ensino remoto, talvez, o principal fator que nos está levando a essa condição de viver uma situação de desconforto em relação ao tempo. Né? Essa reflexão é importante, de novo, a gente não pode, em momento algum, fortalecer nenhum nosso sentimento com relação à culpa. Tá vendo? Eu já era desorganizado antes na atividade presencial, agora com a atividade remota eu estou mais ainda. Não, nós temos que parar com isso, nós temos que analisar qual que é a verdadeira justificativa e não a desculpa para que eu não consiga fazer alguma coisa. Né? Então, assim, o que a gente vê fora do contexto do ensino, né, da aula? Muitas pessoas, às vezes, reclamavam assim, eu não tinha tempo de fazer atividade física, né, eu não tinha tempo de preparar uma alimentação adequada, porque eu tinha toda uma rotina que me demandava muito tempo. Aí veio a pandemia, nós ficamos isolados, nós estamos em casa, e a pessoa continua não fazendo atividade física, mas as academias estão fechadas, mas quando ela estava aberta, você não ia, né? Então, qual é a alternativa que você tem para fazer as atividades físicas, já que agora existe, principalmente até o início das nossas atividades online, qual era o momento que a gente pensou em planejar ali uma caminhada, né, fazer alguma atividade na sala, fazer um abdominal, pegar vários aplicativos, acompanhar várias lives de atividade física que estavam disponíveis gratuitamente para a gente. Então, muitas vezes, nós estamos buscando uma justificativa para aquilo que a gente nega. Né, assim, é um pouco sofrido, né, então, mas isso é um momento que nós estamos vivendo, né, então é uma situação que requer da gente uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento.
comportamento. E não é o tempo, nosso tempo não vai mudar, nós não teremos um tempo, um dia de 30 horas, nós não teremos um dia de 48 horas, as pessoas não vão mudar uma rotina, prazos, aleatoriamente, simplesmente porque nós entendemos que nós não temos tempo, né? Então, é muito importante que nós façamos essa reflexão. Como era o meu comportamento em relação às minhas atividades antes da pandemia? E como elas estão agora? E a gente vai chegar, muitas vezes, num senso comum, né? Num momento único, que é falar falta de planejamento. E à medida que eu não me planejo, que eu não entendo o que eu preciso fazer, o que acontece? Eu caio de novo naquele ciclo, né? Eu vou procrastinando, que é um tema que a gente vai falar aqui, a gente vai sempre deixando para depois. E à medida que eu deixo para depois, aquela atividade que eu tinha para hoje, ela vai se juntar à atividade que eu tinha para ontem, e vai se juntar àquela atividade que eu tenho para amanhã. Né? Então, nós precisamos mudar o nosso comportamento em relação às atividades, definir prioridades, e é isso que eu vou falar para vocês aqui. Né? Como que a gente faz isso? Todos nós temos um perfil organizacional, né? Algumas pessoas muito bem definidas, muito bem organizadas, né? Planejam as atividades, mas essa é uma realidade de uma minoria. A grande maioria das pessoas estão nos critérios que precisam de melhoria, né? Ela tem foco, mas talvez não o foco que ela precise naquele momento, né? Para dedicar ao estudo de uma prova, para dedicar ao estudo de um concurso, para fazer um processo seletivo de um mestrado, para escrever um artigo, né? Ela sabe que aquilo é importante, mas aquilo faz parte do ambiente, do contexto que ela vive, mas ela ainda não desprendeu, ela não dedicou tempo a ponto de determinar quais são as prioridades que ela tem. E aí vai gerando outros sentimentos, eu não sei por onde eu começo, né? Eu tenho tantas coisas para fazer que eu não sei por onde eu começo. E aí vem uma grande dificuldade, que gera mais desconforto ainda. Ela tem muitas atividades de ontem, de hoje, de amanhã, né? Ela não sabe por onde ela começa, aí ela começa a fazer tudo de uma vez. Aí ela faz tudo de uma vez, e o que acontece? Ela não faz nada, porque ela não se dedica àquilo que talvez pudesse ser a prioridade, né, para ela ter um começo, meio e fim. E aí prazo, né, vence, e aí a gente arruma uma desculpa, a gente não consegue muitas vezes compartilhar uma tarefa, porque você não planejou e não entendeu quem poderia colaborar com você com aquela tarefa. Outras pessoas têm muita dificuldade de delegar, né, não quer compartilhar, não é porque talvez seja egoísta, assim, na essência da palavra, mas porque ela não confia que aquela pessoa que possa ajudá-la vai fazer da forma dela, só que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer da sua forma, do seu jeito, faz você. Mas existem muitas pessoas na área acadêmica, né, os nossos colegas, os nossos pares, que têm competência para fazer da melhor forma que ele pode e que vai atender aquilo que é o objetivo daquela tarefa. Então, nós precisamos aprender a delegar funções. E aí, então, a gente sai desse grupo de pontos de melhoria e vamos em direção aos pontos fortes, que é planejar melhor as nossas tarefas, definir o que é prioridade. Nós vamos falar daqui a pouquinho como eu sei o que é importante para mim, o que é urgente para mim, o que é circunstancial e o que tem a ver isso com o tempo que eu preciso gerenciar. Uma coisa importante, eu preciso saber dizer não. Muitas vezes, o sim que eu digo para o outro quando ele me pede alguma coisa, eu estou dizendo não para mim. Eu preciso dizer não para o outro para dizer sim para mim. Eu preciso dizer sim para o meu tempo. Então, quando a gente tem a noção de que a gente nega alguma coisa para alguém, mas é no sentido de você conseguir se planejar, no sentido de você entregar aquela tarefa dentro de um outro prazo, tá cheio de bichinho aqui na luz. Se você diz não naquele momento, é no sentido de que quando você se comprometer com aquela entrega, você vai entregar o melhor que você pode. Né? A gente vai falar que existe um lema que a gente às vezes usa, que é importante, antes feito do que perfeito, mas não é um lema que a gente pode levar para tudo. Né? Então, eu vou aceitar tudo, vou fazer tudo mais ou menos, porque, na verdade, você está construindo, sobretudo na sua carreira profissional, que é o nosso foco aqui, né? Nós estamos falando de ensino, nós estamos falando de aprendizagem, nós estamos falando de uma formação profissional, né? Da nossa inserção, da construção da nossa imagem, uma vez que nós nos comprometemos com o outro. Mas dizer sim, sim, eu aceito, eu faço, isso tem que ser uma mudança de comportamento nosso. Olha, então, quando alguém apresentar uma demanda para a gente tem que falar:
Para quando você precisa dessa resposta? Para quando você precisa desse resultado? Não, eu preciso para amanhã, então eu não posso te atender. Se fosse para daqui 15 dias, se fosse para a semana que vem, eu posso talvez me organizar, mas dentro do momento que eu estou, eu não posso. Então, a minha resposta para você agora, infelizmente, vai ser não. E dizer isso com tranquilidade. À medida que a gente vai falando sim, até por uma questão de contexto social, muitas vezes para ser aceito, né? A gente precisa ser aceito pelo outro. A gente está chegando num grupo, a gente está enturmando com os colegas na sala, a gente está chegando num ambiente profissional e a gente vai dizendo sim. Só que esse monte de sim que a gente tem vai nos deixando sem foco, vai nos deixando sobrecarregados, e aí aquela tarefa que a gente disse sim, a gente vai entregá-la bem mais ou menos, e a nossa imagem em relação ao que a gente entregou vai ser muito mais prejudicial para nós, no nosso contexto profissional, do que se a gente disser assim, eu posso, mas para daqui 15 dias, eu posso para daqui uma semana, eu não posso antes de um mês, né? Então, essas pessoas que nos demonstram, nos aparentam ser organizadas, né? Elas têm isso muito claro, em que momento aceitar e como aceitar um desafio, uma tarefa nova, né? Então, quando a gente se organiza, a gente sente prazer no que faz, né? E quando vem uma coisa desafiadora, que é uma coisa emergencial, que as pessoas precisam contar com a gente, porque às vezes elas sabem que é a gente mesmo que vai conseguir entregar aquilo ali, a gente abre um espaço e colabora da melhor forma que a gente pode, né? Então, a gente precisa entender aí onde a gente está. Dentro das formações de coach, né, das formações de gestão de pessoas, a gente nunca diz que a gente tem ponto fraco, né? Porque a coluna aí, nós temos uma coluna de pontos fortes e pontos de melhoria, que é uma coisa que a gente precisa construir na gente. Quando a gente fala que a gente tem um ponto fraco, o fraco ele é muito pejorativo para a gente. Na verdade, a gente precisa melhorar. Todos nós temos competências e podemos desenvolver nossas habilidades para fazer o que a gente quiser. Algumas coisas exigem dom, né? O dom de tocar um violão, de tocar um piano, de cantar. Então, não significa que a gente não é um bom cantor, que de repente a gente fica afinado de um dia para o outro, né? Mas existem muitas questões da nossa postura profissional, sobretudo, que nós podemos melhorar muito. Basta a gente querer, que é o primeiro passo, o primeiro grande passo para qualquer mudança na nossa vida, em qualquer área. Eu tenho que desejar. Não é minha mãe que quer que eu seja organizada, não é eu que quero que meus filhos sejam organizados. Isso tem que ser de dentro para fora, né? A gente reconhecer a importância de ser organizado, de ter foco, e as coisas, né, os benefícios que tudo isso trará para nós, à medida que a gente começa a criar esse hábito e mudar o nosso perfil organizacional, né? E aí, vem muitas perguntas, né? Mas por que eu tenho essa dificuldade, né? Aí a gente tem todo um contexto que a gente trabalha, que são as crenças limitantes, né? Aí a gente tem várias explicações, inclusive assim, no contexto emocional mesmo, né? Que a gente traz com a gente, desde a nossa infância, algumas informações que foram ditas lá, e que talvez naquele momento não impactaram tanto na nossa vida, mas quando a gente sai da vida da infância, vai para a vida, né, para a fase adulta, jovem adulta, isso começa a manifestar de uma forma muito expressiva, né? Então, assim, quando a gente deixa cair alguma coisa, quando a gente não tem ali um senso de organização, porque a gente não aprendeu a ser organizado, né? Porque é algo que, às vezes, a gente precisa viver num ambiente organizado para a gente entender o que é organizado e o que é desorganizado. Quando a gente chega numa casa que o pai e a mãe são desorganizados, os irmãos são desorganizados, é natural que todo mundo seja desorganizado. Aquele padrão de normalidade, de desorganização, é o padrão daquela família. Isso não significa que você não possa mudar, né? Então, a gente traz muitas coisas da nossa infância e a gente justifica, olha, eu já estou velho para fazer essa mudança, não. Eu vivi, estou quase aposentando, para que eu vou me preocupar em me organizar agora? Está tudo certo, né? Eu nasci assim. Bem que a minha mãe dizia, né, que eu era bem desorganizada, mesmo que eu era estabanada, tudo meu quarto era uma bagunça, né? E muito da nossa desorganização da nossa casa, ela reflete na desorganização da nossa vida, né? Então,
se eu não sei onde que tem um papel, se eu sento para assistir uma aula remota, eu não sei onde que está o livro, se o professor dá uma atividade que eu nem sei onde que ele postou isso, né? Eu nunca entrei lá no ambiente online, eu simplesmente, meu colega compartilha comigo o link da aula, e eu fico ali acompanhando a aula, eu durmo, eu acordo, né? Quando as aulas são de manhã, segunda-feira. Então, eu preciso me dar a oportunidade de vencer todas essas coisas que foram ditas pra gente, que eu nasci assim, que eu tô velho para fazer isso, né, que eu tô desorganizado, e nos inspirar nas pessoas que são naturalmente organizadas, porque elas foram mudando o hábito, elas construíram um hábito de organização que veio com ela, naturalmente, ela não nasceu organizada, né, muito pelo contrário, quando a gente chega, a gente desorganiza tudo, né, mas a gente vai aprendendo a colocar o sapato no lugar, a ter o livro no mesmo lugar, para ter a mochila ali com o material que você vai levar para a escola. Você sabe a aula que você vai assistir no dia seguinte, você sabe qual material que você precisa separar, você tem um calendário de atividades, né? Então, você começa a fazer, e não é para o outro que você faz isso, você faz isso para você mesmo. Né? Então, quando você precisa de um documento, você sabe onde que está. Então, tem uma gaveta que fica os seus documentos escolares. Isso é muito importante. Precisa de um lápis, não sabe onde que tem. Precisa de uma borracha, não sabe onde que está. Então, como está o nosso ambiente, né? Onde a gente estuda, onde a gente vai assistir a aula. Né? Eu já percebi que, às vezes, num lugar que eu fico, tem muito barulho. No momento que eu não estou em aula, eu busquei testar outros ambientes que possam melhorar o meu foco. Né? Aí, quando eu não estou prestando atenção, eu justifico que o ambiente... Então, assim, são coisas que nós precisamos fazer para nós mesmos, né? E aí a gente vai mudar. Aqui não será possível, né, que nós façamos uma atividade que é chamada tríade do tempo. Ela nos diz como a gente usa o nosso tempo no dia a dia. A gente tem uma planilha com várias perguntas e a gente vai respondendo ali algumas questões, né? É um estudo, é uma estratégia onde a gente consegue responder da forma como a gente está realizando várias atividades do nosso dia a dia, o quanto o nosso tempo está sendo distribuído em atividades que são importantes, atividades que são circunstanciais e atividades que são urgentes. Né? Então, nós temos que estar sempre em alerta, porque o nosso foco, ele tem que estar em atividades que são importantes para nós. Né? Então, circunstancial são coisas eventuais. E as situações urgentes, elas aparecem para a gente, uma reunião de última hora, uma pessoa que passou mal e que precisa da nossa ajuda, então a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente está fazendo, mesmo que seja uma aula, ir lá socorrer aquela pessoa, levar alguém para o hospital, o nosso cachorrinho que passou mal, nós precisamos abrir mão ali, porque ele precisa do nosso cuidado naquele momento, mas nenhum animal, nenhum membro da família passa mal todos os dias e demanda isso da gente, isso não pode acontecer. Né, as coisas urgentes, elas têm que ser pontuais. As coisas circunstanciais, ainda mais. E o nosso foco tem que ser em atividades importantes. E quando a gente vê que a gente não tem tempo, é porque nós estamos dando muito espaço para os nossos sabotadores. É aquele que diz assim, não, depois você faz isso. Não, olha, você vai dar conta. Não, vamos deixar para amanhã eu começo. Ah, já são 18h40, amanhã eu começo isso. Era para hoje, mas eu falei que ia começar, mas não vai dar tempo, está fazendo muito calor. E a gente vai arrumando aquele monte de desculpa, né, que são os sabotadores, e a gente vai deixando para depois. E aquilo que era importante vai passar a ser urgente, né, e vai nos causar sofrimento. Então, nós temos clareza qual que é o status da atividade que nós estamos fazendo, se o que eu faço no meu dia a dia, se eu pegar o meu horário, dormir é importante, gente. Eu estou dormindo 8 horas por dia? Né? Então, às vezes, eu não estou dormindo, eu estou deixando de fazer uma coisa que é importante para mim. Eu estou dormindo de forma na categoria do urgente, quando meu olho não está sustentando mais, né? Quando eu não estou aguentando, meu corpo está dizendo para mim assim, chega, você precisa deitar. Né? Se você não deitar para descansar algumas horas, eu vou cair no chão. Né? Então, assim, é muito importante que nós tenhamos essa noção, né, do que tem sido apresentado para a gente, o que é o momento. Então, nós hoje somos alunos, somos docentes, e nesse momento, o mais importante para a gente, dentro do contexto que a gente tem focado no aprendizado, no que eu vou aprender nesse momento, né? Tanto era a nossa preocupação na sala de aula, nas atividades presenciais, quanto agora. Eu preciso fazer, né, algo, eu preciso me envolver de forma que eu aprenda. Né? O nosso objetivo aqui não é quantidade, é qualidade. É por isso que talvez muitos de vocês, muitos alunos estão se sentindo pressionados, porque nós, professores, estamos afoitos com o aprendizado de vocês.
né? Nós estamos preocupados em deixar para trás alguma coisa, né? E isso é uma reflexão que nós precisamos fazer também, porque nós precisamos entender até onde ir, né? Onde, de fato, esse aprendizado vai acontecer em detrimento de uma pressão que talvez possa, intencionalmente ou não, estar acontecendo. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência do que eu faço, se é importante, urgente ou circunstancial. Então, na esfera da importância, né, o que são as atividades importantes? São aquelas que trazem resultado. E aí eu tenho um resultado que pode vir a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Em geral, elas têm prazo, né? Elas têm algum prazo definido. Então, eu tenho uma prova, eu tenho um artigo para entregar, eu tenho um resumo da semana de IC, que eu já sei a data, eu sei que eu tenho que entregar um relatório de atividade, eu sei que eu tenho que ler um capítulo, porque o professor vai fazer um GD, né? Então, existe um prazo. E essas coisas, elas precisam ser planejadas, porque a esfera da importância, ela nunca traz nada para a gente que é urgente, que é para ontem, que é para amanhã. Ela pode ser para a semana que vem, ela pode ser para o final do mês, ela pode ser para o final do semestre, mas ela nunca é de um dia para o outro, ela não é daqui 2 horas. Porque se para a gente tiver hora marcada, né, minutos contados no relógio, isso significa que ela é uma atividade urgente. E aí nós vamos avaliar se o que era importante virou urgente. Então, quando eu estudo na véspera da prova, aquilo que era importante, porque eu já sabia a data da prova, e eu deixei, né, entre aspas, por alguma razão, para estudar no final, ela se tornou uma coisa urgente, né? Então, isso que a gente não precisa, a gente precisa entender, a gente precisa se planejar, porque nós teremos uma prioridade ali, né, de dedicação do nosso tempo. Então, o que é importante? É aquilo que eu preciso fazer, que é espontâneo, porque eu já sei que eu preciso fazer. Né? Eu costumo brincar nas turmas de pós-graduação, que quando a gente faz a matrícula no doutorado, a gente já sabe que para encerrar o ciclo do doutorado, obrigatoriamente, a gente precisa ter um artigo aceito. Não adianta submeter o artigo, senão você não vai conseguir concluir o doutorado. E aí a gente vê os alunos, claro que acontece 1 milhão de coisas, né? O experimento dá errado, o equipamento quebra, o reagente falta, às vezes precisa mudar o projeto. Mas essa regra da pós-graduação, ela já existe. E são 4 anos de doutorado. E qual que é o sofrimento de grande parte dos alunos que a gente vê? Faltando 6, 8 meses para encerrar o prazo, o aluno quer publicar um artigo. E a gente sabe que não é fácil, porque você vai submeter o artigo, a revista pode aceitar ou não, ela pode devolver com diligências de um parecerista, você vai devolver, então o trâmite é muito longo. Então, vamos evitar esse sofrimento. Né? Então, vamos entender o contexto onde nós estamos inseridos e cumprir os prazos que são confortáveis dentro da esfera da importância. O que não é confortável, né, as atividades que não são confortáveis, que nos geram estresse, as atividades que estão na esfera da urgência. É quando o tempo esgotou. O tempo da atividade importante acabou. Aí ela virou urgente. E aí nos gera muito sofrimento. Ou aquela situação que são imprevistas, né? Então, aconteceu uma situação na universidade, vem um e-mail, um link, uma chamada da diretoria, nós vamos fazer uma reunião em 30 minutos, é uma convocação extraordinária, precisamos reunir imediatamente para resolver uma questão, é uma coisa urgente, eu preciso largar o que eu estou fazendo, existe uma justificativa para que eu me dedique a essa demanda que apareceu ali de última hora. E isso, com certeza, gera pressão e estresse. Então, nós não podemos abandonar a característica da importância e viver na esfera da urgência, porque é isso que adoece a gente. Isso que é o adoecedor. A gente está vivendo tudo como se fosse o último minuto. A gente está deixando. Eu falo a gente está deixando no sentido de por que a gente está deixando? Porque muitas vezes a gente está aceitando muitas coisas além da nossa capacidade de realização, por alguma razão, ou porque nós estamos, de uma certa forma, usando o nosso tempo para não realização das atividades que são importantes, e elas estão se tornando urgentes. Né? Então, isso é muito importante que nós entendamos, né? E aí vem a esfera do circunstancial. O que é o circunstancial? São aquelas atividades desnecessárias, ou excessivas, ou que não nos trazem resultados. Na verdade, elas são até consideradas inúteis, né? O gasto inútil do nosso tempo. Aí o grande momento, né, o grande vínculo que faz com essa esfera do circunstancial são as redes sociais.
né? Mas aí eu levo um pouco de ponderação com relação a esse vínculo de inutilidade, de coisas desnecessárias com a rede social. Na verdade, nós estamos dedicando muito tempo a essas atividades, né, a essa ferramenta, que é o mundo digital. Nós não estamos conseguindo controlar, porque muitas das nossas comunicações, muito do que a gente sabe, inclusive da nossa área técnica, da nossa área de interesse, elas estão chegando até a gente, não só agora nesse isolamento, mas desde muito tempo, via Facebook, via Instagram, via Twitter, via e-mail, né? Nós é que não estamos conseguindo lidar com essas ferramentas, com tantas informações, e informações que chegam numa velocidade muito maior do que a gente gostaria, e aí nós estamos dedicando muito do nosso tempo a essas atividades. E o grande problema que a gente tem com as redes sociais, que às vezes eu estou lendo sobre um evento importante na minha área, dentro do Instagram, e dali eu pulo para uma postagem que não tem nada a ver, né? E aí dali eu pulo para o outro, dali eu vou mandar uma mensagem, eu vou mandar um direct, eu vou responder alguma coisa, e o meu tempo, que deveria ser pequeno em relação a isso, ele se torna muito grandioso, né? E aí aquele tempo que eu precisaria me dedicar àquelas atividades da esfera da importância que eu já tinha me comprometido com ela, o meu tempo acaba. E o que era importante se torna urgente. E o que se torna urgente me traz sofrimento, me traz angústia, me traz estresse, né? Então, eu vivo sob pressão. Então, nós precisamos entender, né, quando a gente faz essa atividade da tríade do tempo, a gente consegue ter mais clareza com relação a isso, né? E como que seria essa tríade do tempo mais próxima do ideal? O ideal é que a gente dedicasse 70% do nosso tempo às atividades que sejam importantes. 10% às atividades que sejam circunstanciais, aquelas que eu vou fazer, que eu não vou fazer nada, que eu vou ficar ali lendo nada, que eu vou ficar mexendo no celular, troco do nada, né? Só para saber uma fofoca, saber onde o fulano está viajando, né? Se ele foi, se ele voltou, se ele está cumprindo isolamento, se ele não está, aquela coisa ali que não agrega muito na minha carreira, na minha construção do meu caminho, na minha evolução, né? É bacana saber, mas não é tão importante assim, se é que é importante. E as atividades relacionadas ao urgente, elas não devem ultrapassar aí 20%. Quando a gente faz a tríade do tempo, a gente leva um susto, na maioria das vezes, né? A primeira vez que eu vi, eu estava lá, não sabia como que era essa distribuição, vi lá 33% para um, né? 31% para o outro. Falei, gente, que legal, estou conseguindo distribuir meu tempo todo, né? Na verdade, eu não estava, né? Eu estava deixando muitas coisas que deveriam ser importantes para serem urgentes, né? E aí vem o sofrimento. E quando a gente tem um equilíbrio nessa distribuição, quando a gente precisa, por um cansaço, por uma circunstância, deixar algo para depois, é muito mais leve para a gente, né? Porque você está tão comprometido com aquilo que você se planejou, com aquilo que realmente deveria ser, que se atrasar uma entrega, se você precisar deixar alguma coisa para o dia seguinte porque você não deu conta, tá tudo certo. As pessoas vão até compreender, né? Então, é importante que nós tenhamos, primeiro, a consciência de que a gente precisa se ajustar, né? Entender quais são as atividades que nós estamos comprometidos, né, em função do foco, do interesse, do objetivo principal que nós queremos, que é a construção da nossa carreira, que é o aprendizado, seja no ensino presencial, seja no ensino remoto, e nos organizar, né? Lembra lá primeiras 3 palavras que eu coloquei lá como palavra-chave? Organização. Isso é muito importante para nós, né? E aí tem um ciclo que eu falo que exemplifica muito as atividades circunstanciais, que é o que a gente vive muitas vezes, né? Eu acordo, eu sei que eu tenho um relatório para fazer, eu sei que eu tenho que assistir uma aula, eu sei que eu tenho um estudo dirigido para ler, eu tenho um artigo, eu tenho que escrever um resumo, eu sei das minhas obrigações, eu sei do meu compromisso, né? Eu sei até que eu tenho que molhar o jardim, que a responsabilidade de molhar as plantas é minha, e eu sei um monte de coisa, né? Mas primeiro eu vou tomar um café. Não, tá no horário do café. Não, mas agora que eu já tomei o café, eu vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Só que o WhatsApp, muitas vezes, ele vem informações antes. Então, a gente tem o WhatsApp do nosso trabalho, a gente tem o WhatsApp da nossa... A gente tem o WhatsApp do grupo, da turma que a gente formou, a gente tem o WhatsApp do condomínio do prédio. Então, dar uma olhada no WhatsApp significa dar prioridade àquelas mensagens que você vai ler e, sobretudo, aquela que você vai responder.
Porque se você for dar uma olhada no grupo, no WhatsApp, você vai olhar todos os grupos e muitas vezes você vai ficar lendo ali e vai mandar uma mensagem paralela para alguém para comentar alguma coisa do grupo. Então, cuidado. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Podemos tomar café e devemos tomar o nosso café da manhã. Já que eu estou com o celular na mão, eu vou dar uma olhada no WhatsApp e vou dar uma olhadinha lá no Instagram para ver as primeiras publicações do dia, né? Como é que tá o feed, quem publicou no story, para ver o que está acontecendo, vou dar uma atualizada. Já que eu estou aqui com o celular na mão, eu vou dar uma checadinha nos meus e-mails. Gente, tanto de spam que eu recebo, que tanto de promoção, vou apagar um pouco. Eu estou sempre arrumando uma justificativa para não ter foco naquilo que são as minhas atividades, o quê? Importantes. Então, quando eu abro o meu e-mail de manhã, eu vejo lá, qual que é o meu foco hoje? É responder os e-mails institucionais. Então, olha lá, tem um e-mail da diretoria, tem um e-mail de um professor do departamento, tem um e-mail, agora no final de semana, esses e-mails eu não abro não, porque se for uma coisa urgente, alguém que está apresentando aquela demanda vai ligar para mim, né? Então, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a minha prioridade de checar os e-mails são os e-mails institucionais ou relacionados, por exemplo, à questão da escola dos meus filhos. Então, o que vem depois, promoção da FIT, do sapato não sei de onde, da Arezzo, daquela palavra-chave que você buscou lá, que vem aquele monte de anúncio, eu não abro, né? Porque você bloqueia um, aí eles criam outro, e por aí vai. E aí, depois que você fez isso tudo, WhatsApp, tomou café, WhatsApp, Instagram, e-mail, aí você fala, gente, peraí, olha, já são 10 horas da manhã, 10h30, deixa eu tentar começar a fazer essa tarefa aqui. Não, mas peraí, que eu lembrei que eu tenho que ligar para fulano aqui, ou a minha mãe quer falar um negócio, deixa eu lá ver o que ela quer antes de eu começar, para não me atrapalhar. Já que eu parei, eu vou dar uma olhadinha aqui no Facebook. Já que eu estou no Facebook, eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp. Gente, me deu uma fome, tá quase na hora do almoço, eu vou almoçar primeiro, eu vou fazer um lanche. E aí, a gente começa, né, a se envolver com tantas atividades que são circunstanciais, e na hora que a gente olha no relógio, fala, gente, o dia acabou, eu estou cansada, ainda mais nesse calor, e eu não fiz nada. Aliás, eu fiz um monte de coisa, né, eu respondi um monte de coisa, eu sei que o fulano viajou no feriado, eu sei tudo, mas aquilo que era importante para mim, aquilo que era interessante para mim, que é um aprendizado que eu não gosto muito da matéria, mas que era importante, porque eu tinha um prazo, o professor marcou lá dia 3 de agosto, quando começou o semestre, eu não fiz. E aí, o que gera o sentimento? Gera um sentimento de culpa. E aí, a gente fica procrastinando. E a gente começa, não, agora eu vou descansar, porque eu mereço descansar, eu estou muito estressada. Muita calma nessa hora, eu preciso me acalmar. Então, agora eu vou assistir um pouquinho de televisão aqui para ver o que aconteceu no dia, aí o dia acaba, aí você dorme e não descansa, porque o seu subconsciente está dizendo para você que você foi incompetente, que você foi desorganizado, que você tem muita tarefa, e aí você começa a alimentar um sentimento que vai levar você ao adoecimento, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, né? Então, e como nos livrar do celular, né? Hoje o celular é uma ferramenta, e nós, então, precisamos mudar o quê? Olha uma das nossas palavras lá do início, mudar o hábito. Eu vou olhar o WhatsApp, mas nesse momento da manhã eu vou priorizar as mensagens que são do meu grupo de trabalho, que estão relacionadas à escola, que são relacionadas ao meu ambiente profissional, ao meu futuro estágio, né? Aqueles grupos ali, né, que falam de todos os assuntos que são legais, que a gente ri, tem sempre um colega divertido, né? Que isso também é importante. Eu vou deixar para olhar depois que eu almoçar, que eu vou dar uma descansadinha no sofá. Aí eu vou olhar, ou de noite, na hora que eu encerrar o meu dia, eu vou pegar o celular, vou pegar o Instagram e vou ficar ali navegando nessas informações, né? E a gente está, muitas vezes, invertendo essa situação. E nos gera muito desconforto e muito sofrimento, né? Então, isso é importante. E quando que eu começo essa mudança? Agora, nesse momento, né? Então, já ouvi muitas coisas importantes aqui que eu preciso refletir. Então, eu não posso deixar para amanhã, para depois da manhã, para mais tarde, para segunda, né? Para agosto de Deus, né? Porque agosto já foi. Será que é agosto de 2021? Né? Depois do Natal, depois do Carnaval? Não, comece agora. Né? Existe uma frase que diz assim: daqui a um ano, você vai agradecer por ter começado hoje. Então, comece devagar. Né? Comece, faça uma coisa de cada vez, faça o seu planejamento, reflita sobre as suas atitudes, sobre o desconforto que não cumprir um compromisso traz para você, que eu tenho certeza que é infinitamente maior do que o desconforto de se dedicar àquela atividade, né? Dá uma sensação tão boa quando a gente fala, nossa, dever cumprido, né?
exercite isso mais, então vamos começar já, vamos começar agora, né? E como começar essa mudança? Aí tem uma frase que eu amo, que diz assim: quem quer fazer algo sempre encontra uma maneira, quem não quer sempre arruma uma desculpa. E é verdade, é uma verdade que dói, mas é verdade. Então, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, por que você não fez isso? Ah, porque estava muito calor, eu comecei a passar mal. Não, porque estava muito frio. Não, porque choveu muito, eu fiquei... Então, a gente sempre, quase sempre, estamos buscando uma desculpa para deixar de fazer algo. Então, vamos começar agora. Não há problema nenhum em reconhecer. Você não precisa aqui escrever para ninguém, contar para ninguém que você é desorganizado, que você não tinha pensado nisso, não. A conversa é da gente com a gente mesmo. Eu preciso ser organizada, é para mim mesmo. Né? E à medida que você se organiza, que a sua vida se organiza, ao redor de você, ninguém vai ficar oferecendo coisa para você de última hora, a não ser que seja uma coisa que a pessoa entenda que você é uma pessoa que pode contribuir muito, e ela vai trazer para você uma proposta de colaboração. Ela não vai jogar na sua mão algo que não é seu, e que você não tem a condição de entregar, né, ou de negociar. Então, lembrem disso. Nós, quando queremos uma coisa, gente, nós damos um jeito, nós arrumamos até dinheiro emprestado, se precisar, se a gente não tiver. Ah, eu quero comprar um negócio, eu quero fazer uma viagem, a gente dá um jeito. Agora, quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, né? Então, vamos pensar nisso, a nossa mudança começa com a gente. Então, vamos parar de arrumar desculpa e vamos arrumar uma maneira de realizar as coisas, né? Comece organizando o quarto, o lugar de estudar, separando o material, fique empolgado, igual quando a gente era criança, que comprava lápis de cor, arrumava o estojo, arrumava a lancheira, né? Então, da sua maneira, adaptada ao seu jeito, aos recursos que você tem, se organize. É uma forma de você motivar. A principal ferramenta para a mudança é a motivação. Por que muitas pessoas não conseguem perder peso? Porque às vezes não estão ajustadas no modelo que deveria e porque o resultado na balança não vem, porque o resultado na roupa não vem. Então é desmotivador. À medida que você segue um protocolo que está adequado ao seu estilo de vida e que aquilo traz resultado para você, te motiva a continuar. Então vamos continuar. Agora ninguém vai jogar todas as roupas em cima da cama, tirar todos os sapatos do guarda-roupa, jogar todos os papéis da gaveta em cima da mesa, ele arruma um estojo, joga lá, joga os livros, organiza os livros, joga caderno fora, aqueles rascunhos que estão ali acumulados, juntando poeira, que você dispensa, desapega dessa situação e organize o seu ambiente. O primeiro passo é a sua organização. Pare de dar desculpas para iniciar a sua mudança, né? Então, nós sempre temos a oportunidade de mudar. Queira mudar, né? A primeira dica, comprometa-se com a sua mudança para você mesmo. Você não está mudando para ninguém, você está mudando para você. Acredite verdadeiramente que você vai conseguir, né? E agora entenda o que você quer, né? Quais são os seus objetivos? Estudar mais? Ninguém está querendo aqui que ninguém se transforme no caxião, né? Naquele mais inteligente, mais organizado da sala. Não, respeite o seu estilo, né? Entenda que isso vai trazer benefício para você. Né? Identifique por que você está achando que você não dá conta. Alguém disse que você não dá conta? Desafie essa pessoa, desafie você. Eu dou conta sim. Né? Torne a motivação um hábito. A mudança que você quer está na decisão que você toma. Se você não tomar nenhuma decisão de mudar, você vai continuar onde você está. Eu sinto muito. Né? Então a gente precisa, né, entender que as mudanças levam tempo. A gente precisa se dedicar, a gente precisa persistir. Então, vai ter um dia que vai ser ótimo, a gente vai arrumar tudo, vai estar tudo organizado, vai ter um dia que vai ser mais ou menos, mas tudo bem, no dia seguinte volte ao seu estilo, aquilo que você quer, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um modo de agir, mas é um hábito. Né? Então, para a gente conseguir alguma coisa, eu dou muito esse exemplo na aula, né, nas nossas discussões, eu faço muitas reflexões do nosso dia a dia. Um atleta, para ser recordista dos 100 metros rasos de corrida lá, ele se prepara para uma Olimpíada durante 4 anos. Então, ele treina 8 a 12 horas, 10 horas por dia, ele vai para fisioterapia, ele vai para musculação, ele corre lá 100 metros, ele corre 100 metros, ele corre 100 metros, ele corre 100 metros, e aí, para superar 1 segundo do recorde da última Olimpíada. Então, como ele chega na excelência? Como que ele supera um recorde mundial? Fazendo repetidamente. Então, a gente precisa criar o hábito de repetir, a gente tem que persistir naquilo que a gente quer para se tornar um hábito. Então, quando a gente vê alguém fazendo caminhada na Lagoa da Pampulha às 5 horas da manhã,
né? Se a gente vai viajar e passa ali, eventualmente, fala assim, gente do céu, que inveja dessa pessoa, fazendo caminhada às 5 horas da manhã, tentando nublar. Aquela pessoa entendeu que ela só tem aquele horário. Provavelmente não foi fácil para ela tomar essa decisão de acordar 4h30 da manhã, caminhar 5 horas, chegar em casa 6 horas, tomar banho, ter essa rotina, mas ela entendeu que os benefícios que aquilo traz para ela são muito maiores do que o sacrifício que ela faz. Então ela faz. E aí ela fez uma vez, ela fez duas, ela pulou a terceira, na segunda semana ela quis desistir, aí veio o mau tempo, veio a chuva, veio o calor, veio alguém que falou que ela não devia fazer isso, que era muito arriscado, que era perigoso, de madrugada, e aí ela pulou um dia, ela pulou 2, mas ela entendeu que ela precisava ir, aí ela foi um dia, ela foi 2, ela foi 3, ela foi 4, ela foi 5, e tem 5 anos que ela faz isso, né? E quando chega sábado e domingo, que ela poderia ir mais tarde, mas o organismo dela já se acostumou. Então, tudo na nossa vida é uma questão de hábito. A gente se habitua a fazer coisas que não são adequadas. Quem dirá coisas adequadas? Se pode não dar certo, então vamos pensar que pode dar certo. Então a gente precisa repetir, a gente precisa persistir em algo para conseguir, né, dar continuidade. E a outra dica importante é encerrar ciclos, né? Principalmente o ciclo da procrastinação. Então, vou começar aqui, ó, no start. Comece logo, comece agora, comece amanhã. Ai, agora eu estou empolgada. Não, empolga, mas se organiza. Qual que é a aula que tem amanhã cedo? Ai, aquele professor chato. Ai, meu Deus, não aguentem a voz, né? Ai, meu pai, né? Um monte de exercício. Não, vá com leveza. É uma disciplina do seu curso, você precisa ouvir, você precisa aprender. Aquele professor que está ali, talvez não seja uma inspiração como o outro professor é, mas ele é o professor, ele aproveite dele o que ele tem, que é o conhecimento, né? Quebre essa barreira, essa desculpa que você arrumou para não assistir aquela aula, como algo assim, esse professor que é o professor que oferece essa disciplina, então eu vou pensar que eu vou aproveitar o que ele tem para me oferecer, o melhor que é o conhecimento dele, e vou aprender, porque aí eu vou fazer essa disciplina uma vez só, e também vai ser uma vez só na minha vida. Né? E aí lá na frente a gente vê que não era bem assim não, né? Quando a gente amadurece, a gente vê o quanto aquele conteúdo era importante para a gente, quanto a gente deixou, mas isso é depois, né? Agora é viver o agora. Então comece já, se organize seu material, arrume seu computador, veja o que está difícil, leva sua água, tome seu café antes para você não ficar com fome na hora da aula e querer ficar levantando toda hora, se organize, se você gosta de mexer no celular antes de levantar, acorde 10 minutos mais cedo, né? Estabeleça um tempo para você fazer isso, faça uma coisa de cada vez, vai repetindo, né? A perfeição é pela repetição, desafio, fala, nossa, amanhã vai ser melhor do que hoje. Estipula uma meta para você de horário de comprometimento. Em vez de você estar levantando 5 vezes para ir fingir que você está com sede, com vontade no banheiro, levanta 3 vezes, da próxima vez você vai levantar só uma, né? Em vez de ficar esparramada no sofá, arruma uma cadeira para você sentar, põe o computador numa posição confortável, né? Desenvolva hábitos na hora de, vai lá ver, né, as viagens, aquele Instagram lá, nada a ver, mas vai lá, lê uma página legal, onde tem eventos online, de graça, que você pode incrementar na sua jornada acadêmica, né? Coisas importantes que você pode ler, estipule metas menores para você, elimine as distrações. Então, se você está num ambiente, né, a gente sabe que isso não é possível em todas as casas, em todos os lugares, mas tente criar um ambiente só para você estudar, converse com as pessoas que estão com você, olha, agora eu tenho um encontro, agora eu tenho uma aula, pega o seu fone de ouvido, né, mude de ambiente, controle o seu tempo. Se você está achando que você está acordando tarde, tente acordar mais cedo amanhã, depois da manhã, depois vai virar um hábito. Organize o horário para você dormir, estabeleça até que horas você vai ficar conectado nesse mundo louco, recebendo estímulos de som, luz, informações, né? Quebre esse ciclo, né? E não fique empurrando para depois, não. Comece logo. Então, aquele ciclo que era altamente viciante, nós vamos eliminar e vamos criar um outro vício, que é um vício da organização. Né? E isso é muito importante, né? Identifique qual que é o seu perfil, né? Como é que eu sei se eu estou fazendo coisa importante, já que eu não tenho a oportunidade de fazer a tríade do tempo? Pega uma folha de papel e comece a escrever assim, ó, tipo um recordatório. 8 horas da manhã, acordei. 8h30, tomei café. 9h40, estava no celular. Faça uma lista para você mesmo, papel e caneta na mão. E aí você vai colocar 9, 9h30, 10, 10h30. Aí no final do dia você fala assim, gente, o que eu fiz? Aí você pega aquele planejamento lá, o estudo dirigido que precisava ser
ser lido, aquele artigo, aquele resumo, aquele relatório, você fala, pois é, olha por que eu não fiz. Então, a gente precisa, muitas vezes, se olhar no espelho, né? Ninguém vai ficar falando para você, ninguém vai pôr o dedo na sua cara. É doído, mas é importante, é transformador. É aí que a gente começa, nós começamos as mudanças, né? Nessa lista do que você fez, veja o que realmente está fazendo sentido na sua formação, entenda que esse momento da universidade é um momento passageiro, é um momento da sua vida, são 5 ou às vezes 6 anos aí, para quem está irregular, é um momento, ele vai acabar. E aí depois você vai falar assim, gente, eu tinha que ter aproveitado mais, mas não vamos pensar nisso agora, vamos aproveitar, né? Desapegar, descartar hábitos que não são saudáveis, hábitos que não são construtivos, que não têm relação com o seu aprendizado, né? Vamos agregar, vamos chamar aquele colega, a gente não faz reunião para falar de coisas que às vezes não tem nada a ver, a gente não monta grupo no WhatsApp para falar que não tem nada a ver, vamos montar um grupo para ler o artigo lá, fulano que é tão bom para ler, vamos lá fazer junto, vamos nos reorganizar, vamos planejar. Planejar significa fazer com antecedência. Né? Na hora da aula, eu falo assim, não, peraí, o professor está falando ali, aí eu pego um papel, eu tento, não, deixa eu escrever aqui, não, deixa eu concentrar, aí você não presta atenção nem no que você está fazendo e nem no que o professor está falando. Né? Então, é muito importante que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Grande parte do que eu faço é importante, grande parte do que eu faço é urgente, ou grande parte do que eu ando fazendo é circunstancial. Né? Como que está o meu dia? E aí eu vou descobrir que, na verdade, se eu tivesse 48 horas, eu estaria do mesmo jeito, sem tempo, né, para fazer nada. Eu organizo as suas atividades, a gente tem uma matriz que é super bacana, né, que ela trabalha nessa organização dessas atividades para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, o que é importante e pouco urgente, eu vou agendar um horário. Então, eu estou precisando fazer um check-up, né? Avaliar, vou procurar um médico para ver como é que está meu colesterol. Isso não precisa ser amanhã, eu não preciso ir para o pronto-socorro do hospital para fazer isso. Isso é importante para a minha saúde, mas não é urgente. Eu posso ligar para um consultório médico e marcar um horário, e aí eu vou lá e faço. Eu comecei a sentir uma dor aqui, comecei a sentir falta de ar, eu estou tossindo muito, né? Então, isso é importante e urgente, eu tenho que fazer agora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando? Eu estou estudando para aquela prova? Aquela prova é importante. Ela já tem uma data marcada. Que horas que eu vou estudar para essa prova? Que horas que eu vou fazer esse relatório? Então, ele é importante, pouco urgente no sentido do tempo, mas ela é, né, importante. Eu vou me organizar, porque amanhã à tarde eu vou fazer esse relatório, eu vou ler aquele artigo para responder aquela pergunta. Né? É pouco importante, mas é urgente, mas sou eu que tenho que fazer isso? Eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo ou alguém pode fazer para mim? E cuidado, porque muitas das pessoas estão fazendo isso, jogando na nossa mão uma batata quente. É pouco importante, ela deixou de fazer e se tornou urgente, aí ela manda para você fazer. E aí você, o que faz? Aceita. Então, muito cuidado na hora de aceitar as demandas que vêm para você. Ela é importante, ela é urgente, entenda isso. O que você está fazendo é pouco importante para a sua formação profissional, para os seus estudos, é pouco urgente, então você vai ter que parar de fazer. Então, quando eu fico 1 hora direto nas redes sociais, é pouco importante para meu aprendizado na minha profissão. E é pouco urgente, eu posso deixar para depois, então eu tenho que parar de fazer isso. Né? Então, essa matriz aqui, ela nos ajuda a direcionar as atividades. Né? O que é urgente, o que eu faço agora, o que eu posso deixar para depois, o que eu vou pedir alguém para fazer, né? Ou aquilo que eu não vou fazer hora nenhuma, ou vou fazer muito pouco, um tempo muito pouco do meu dia, né? Eu vou dedicar pouco tempo a essas atividades aí. E aí tem várias dicas que eu quero dar para vocês aí com relação às técnicas de estudo, né? Então tem uma técnica que é chamada técnica Pomodoro, não sei se vocês já ouviram sobre esse recurso, né? Muito utilizado, inclusive, no ensino fundamental, infantil, no ensino médio, né? Os alunos que se preparam para o Enem, as escolas, elas trabalham muito nesse sentido, né? Foi uma metodologia criada aí por um italiano, né? Chamado Francisco Cirillo, e a técnica é chamada Pomodoro porque ele usava um timer que era no formato de um tomate, né? E esse tomate, né, em italiano, aí tem essa relação com o Pomodoro. Qual que é a dica? Para, inclusive, você ter foco. Você seleciona uma tarefa que você precisa fazer da sua lista. Então, você já tem uma lista, você já sabe quais as atividades. Fazer o estudo dirigido, participar do grupo de discussão, ler o artigo, escrever um resumo, fazer o relatório, você já sabe.
você vai dedicar 25 minutos para executar a tarefa que você escolheu, né? Aí você, a cada 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos. Você já sabe que você vai parar. Então, você não fica querendo parar a qualquer hora. Você sabe que daqui a pouquinho você vai poder reabastecer seu copo de água, você vai poder ir no banheiro, você vai poder pegar uma banana, pegar um biscoito, né? Então, se você tem muito esses hábitos, já deixa aí na sua bancada de estudo, próximo de você, uma fruta, a água, né? Para você ficar evitando de ficar arrumando um pretexto para largar o que você está fazendo. Não vai sair antes de completar os 25 minutos. Aí você faz uma pausa e volta mais 25 minutos de dedicação àquela atividade. Pausa mais 5 minutos. Após 4 tempos de 25 minutos, que é 1 hora de estudo, olha para você ver que legal, 1 hora de estudo, né? Você faz uma pausa maior de 30 minutos. E aí você retoma o ciclo. O ideal é fazer 2 ciclos dessa técnica de Pomodoro. E aí você vai criando o hábito. De repente, você até esquece dos 5 minutos. Né? O que não é legal, porque o intuito aqui é você respeitar os 5 minutos de descanso exatamente para reenergizar, tomar água, ir no banheiro, e você já sabe, vai ter hábito de ficar 25 minutos concentrado naquela atividade. Aí só uma dica, tem que tomar muito cuidado com o tempo, como a gente vai controlar esse tempo, né? O Francisco Cirilo, o que ele fazia? Ele usava um timer. Hoje a gente tem o celular. Então, às vezes, nesse momento que a gente vai pegar o celular aqui, vai ser os 5 minutos, aí eu não vou no banheiro, não bebo água, né? Não como uma fruta, não faço nada. E aí, na hora que eu volto para os meus 25 minutos, eu tô com fome, eu tô com vontade de ir no banheiro, aí eu perco a sequência. Então, eu tenho que entender que o meu celular, ele vai marcar esse meu tempo, ele vai ser uma forma de monitorar, mas que ele não vai fazer parte do meu estudo. Ele é um recurso que eu tenho de marcador de tempo. E isso é uma mudança de hábito, porque o celular é um imã. A gente pega o celular, daqui a pouco a gente está vendo que a gente está respondendo lá os WhatsApp dos grupos de não sei o quê, né, que não tem nada a ver com a gente. Então, essa é uma dica muito bacana, ela é muito utilizada, inclusive, por crianças. Eles vão criando o hábito de fazer atividades nesse sentido. É muito efetiva esse recurso que a gente tem. Os mapas mentais, né? Eles nos permitem aí, a partir de um estudo, eu fiz uma leitura de um conteúdo, ele foi criado aí por um psicólogo, um escritor psicólogo. Existem vários livros dele, né, disponíveis aí, que fazem inúmeras abordagens. É um recurso muito importante aí para a gente organizar as nossas ideias, favorecer o aprendizado, a memorização, ele estimula a criatividade, ele faz uma conexão entre uma palavra-chave e um conteúdo, né? Então, você coloca no centro de uma folha de papel A4, uma folha de papel ofício, você coloca a palavra-chave ali, do contexto que você está estudando, e vai criando várias ramificações, como se fossem, né, nós da área entendemos um pouquinho, né, os neurônios, o axônio do neurônio, você vai criando ramificações aí, de forma que você vai ter todo um contexto de conteúdo facilmente visualizado. Então, na hora que você vê uma palavra-chave relacionada àquele tema central, você resgata toda aquela informação que você estudou. Então, é um recurso extremamente valioso na organização do estudo. Né? E até quando você está construindo, e a indicação é que você use cores, caretinhas, se você tiver habilidade para desenhar, se não tiver, você faz um recorte de algum lugar. Então, assim, é um recurso maravilhoso, porque ele exige de você concentração. Para você construir um mapa mental, você precisa ter conhecimento do conteúdo, então ele vai estimular você a buscar informação de forma anterior e vai te ajudar a memorizar. O processo de aprendizado, ele dá um salto quântico, assim, né? E quando você, às vezes, até numa avaliação, você não está com o desenho do mapa mental, mas vem aquela palavra assim, como é que era mesmo você consegue visualizar, né, a folha, até com o desenho, com as informações que estão ali. Então, assim, a gente até, no início da pandemia, eu propus para a comissão, conversei com alguns aí, para a gente fazer uma oficina de mapas mentais, né? Mas hoje na internet tem vários tutoriais, vários recursos que a gente tem, inclusive temos aplicativos para quem tem mais habilidade, mais afinidade, quem gosta muito desse recurso digital, nós temos várias formas de construir mapas mentais usando o próprio recurso digital, né? Eu sou de uma moda antiga, eu estou na fase intermediária aí, eu ainda gosto de desenhar, gosto de escrever. Então, é um recurso muito importante, né? E aí eu vou exemplificar para vocês aqui, né? Achei uma figura dentro do contexto da veterinária, não sei se todo mundo que está aí é veterinário ou estudante de veterinária, mas a gente tem aqui, por exemplo, peguei de uma aluna, né, um site de estudo aí,
acho que a fonte está até aqui, a Larissa Coelho, em 2016, ela construiu isso aqui, olha que bacana. Ela fez um mapa mental onde ela estava trabalhando o contexto da digestão comparada, né? Nós da veterinária temos esse desafio, né? A medicina humana estuda os sistemas do humano, nós vamos comparando, né, as espécies, nós temos aí um grande desafio em todas as áreas, nas doenças, na anatomia, e ela criou isso aqui, a digestão comparada, né, então ela desenhou aqui a ave, aí ela fez um desenho esquemático aqui, ela fez aqui o desenho do sistema digestivo dos carnívoros, dos herbívoros, ela colocou o ser humano aqui, né, como é o dos ruminantes, então, essa forma de registrar todo o conteúdo de um sistema digestivo, ela permitiu que ela entendesse o que era comum de uma espécie, o que era específico de uma espécie, e essa visualização do mapa mental vai ficar para sempre na memória dela. Né? Talvez ela esqueça um outro dedo aqui, mas a forma como ela vai memorizar e usar esses recursos visuais e para construir esse material aí visual, ela tinha um conhecimento prévio do conteúdo, né? Então ela estudou previamente alguma coisa, ela preparou um material e ela vai reforçar com a memorização através de informações. Às vezes você não precisa desenhar, né? Nesse caso aqui, o desenho do sistema digestivo, do intestino, né, do esôfago, isso foi super bacana. Mas às vezes a gente pode usar só palavras-chave. Isso é muito rico. Só que requer de você organização. Você vai ter que ter um papel, né? Você não vai arrancar um papel que você não tem. Então, aquele rascunho que estava lá na sua gaveta, tem 10 anos, começa a organizar, deixa lá dentro do saquinho organizado, aquela caretinha que você não queria usar mais, que era coisa da infância, ela vai ser importante aqui. Então, são vários recursos que a gente tem para organizar. Né? Então, voltando às nossas 3 palavras-chave, organização, isso é muito importante, em todos os sentidos da nossa vida. À medida que a gente começa a ter foco de organização na nossa vida acadêmica, né, que é o momento que nós estamos vivendo, qual a hora da minha aula? Eu não assisti a aula porque eu não tinha internet, mas que horas que eu vou assistir essa aula, então? Né? A internet voltou, mas a internet voltou agora, mas agora eu tenho outro compromisso, eu não vou abrir mão do compromisso que eu tenho, do que eu tenho que fazer, para assistir, mas eu preciso me planejar para assistir, eu preciso planejar para entregar aquela tarefa, eu preciso ler aquele artigo, eu preciso fazer o meu relatório. Então, não adianta, as coisas não vão ser, não existe autorresolução, né? Não existe coisas que a gente não esfrega a lâmpada de Aladim e ele aparece para resolver todas as nossas pendências, né? Então, vamos parar de sofrer. Como que a gente para de sofrer na gestão do tempo? Entendendo o que nós estamos fazendo, quais as atividades nós estamos dedicando a maior parte do nosso tempo, né? E usando ferramentas. Técnica do Pomodoro, mapa mental, lista de atividades, né, e inúmeras outras, né, que a gente poderia ficar falando aqui horas, né, mas nós temos um tempo muito precioso e a proposta aqui é dar aí para vocês um norte, né, um rumo aí em relação a isso. E aí eu queria agradecer, né, vou fechar a apresentação aqui para tirar alguma dúvida, né, se tiver, se a gente puder conversar, se alguém tiver interesse, mas assim, a proposta era criar uma oportunidade de reflexão, né? Criar uma oportunidade para que vocês entendam por onde começar, né? Porque talvez esse seja o maior desafio para a maioria das pessoas, né? Por onde eu começo? Nossa, eu sei que eu preciso me organizar, mas eu faço o que primeiro, né? O que vai me ajudar? Para uns, algumas ferramentas, para outros, outras, mas todos nós temos competência e condições de melhorar em todos os aspectos da nossa organização. Nós temos um foco aqui, nesse momento, né? Nós, docentes, e vocês, alunos, que é o quê? Nos organizar para que tenhamos um aprendizado da melhor forma possível. Teremos prejuízo? Teremos, mas tínhamos prejuízo quando nos encontrávamos pessoalmente, né? Quando tínhamos aquela liberdade de fingir que a gente ia para a aula, né? Que a gente entrava na sala, saía da sala a hora que a gente queria, enrolava ali, fazia um negócio aqui, passava um sufoco, mas nós estamos num outro modelo que não escolhemos, né? Ele foi colocado para a gente. E lutar contra ele vai ser pior do que se a gente aceitar e fazer o que melhor a gente puder fazer, principalmente na otimização do nosso tempo aí. Tá? Então, eu vou fechar a apresentação aqui, parar a apresentação, e se tiver alguma dúvida, se a professora Maria Isabel quiser falar alguma coisa, alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, se eu puder responder. Cleia,
Excelente palestra, né? A carapuça serviu para mim, assim, ó, como uma lupa, né? Várias coisas, né, me fizeram refletir, né? Uma delas é aprender a falar não, que eu tenho muita dificuldade, né? Mas é um exercício, né? Como você disse, acho que foi excelente, né? Para a gente tentar achar o nosso caminho aí, né? Para não viver nesse ciclo aí de apagar incêndio. Eu vivo apagando incêndio, né? Um atrás do outro, que o volume, né, de tarefas de todo mundo, né, é muito grande, né, e a gente acaba se envolvendo em mais coisas do que dá conta de fazer, mas, assim, da minha parte, né, acho que foi muito, muito esclarecedor, peguei várias dicas aqui, né, e vou começar e tentar criar o hábito, como você diz, né, aos poucos, na persistência, né, para a gente tentar e obter esse sucesso. De pergunta mesmo, né, vou deixar o pessoal à vontade, no chat teve um comentário, na verdade, uma pergunta da Ana Letícia, não sei se, Ana, você quer mesmo, você mesma perguntar para a Cleia, né, que foi logo lá no início, né, quando ela pergunta, né, como lidar com a situação quando alguns dos sabotadores são questões médicas que estão sendo pioradas pela situação da pandemia, né? A exemplo do Setembro Amarelo, aquelas doenças que interferem na nossa saúde mental, né? Isso é realmente, né? A ansiedade fica mais ainda exacerbada, né? Quando a gente está nesse dilema aí da gestão do tempo da organização, né? Então, não sei se você teria alguma dica, né? Como lidar, né, nesses casos que os sabotadores são problemas médicos, né? Que não sei, né, Ana, se você quis dizer tratados, diagnosticados, mas enfim, deixa a palavra aberta. Posso falar? Claro. Então, eu acho que essa é uma observação muito importante, né? Ela é muito pertinente, ela é muito real, né? A gente vive essa pressão da ansiedade e cada um tem ali as suas questões, né? Que não são só acadêmicas. Então, a gente, à medida até que a gente ficou mais inserido em casa, a gente começou a viver outros conflitos, né? De repartir o espaço, algumas outras coisas que estavam sendo amenizadas pelo distanciamento, né? Então, às vezes a gente tinha um desconforto ali, mas cada ia para um lado e a gente encontrava de noite e aquilo já tinha passado, né? À medida que a gente se relaciona mais próximo da família, alguns problemas se tornaram mais evidentes, né? Até o encontro da gente com a gente mesmo. Então, quando a gente sai, que você entra no carro, que você entra no ônibus, que você conversa, que você vai para a escola, que você interage, muitas vezes aquela questão que a gente precisava resolver já há bastante tempo, encarar, ela veio agora para a gente, né? E a gente está ali sendo desafiado a conviver com aquela situação. Então, assim, uma dica, e aí é uma situação que eu vivencio, né? A gente tem que aprender a pôr limite nas coisas, a reconhecer o nosso limite, né? Isso é importante, não significa que, porque é difícil, a sociedade, a cultura vai pondo muitas coisas para a gente, você tem que fazer 8 disciplinas, você tem que cumprir todos os créditos, você tem que formar não sei o quê, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Não, mas e eu? Qual é o meu limite nesse momento? Não significa que no próximo semestre eu não vou estar melhor, eu vou conseguir aí fazer um monte de disciplina, cumprir um monte de créditos, né? É reconhecer que nesse momento o seu limite ele está um pouco abaixo do que as pessoas talvez esperem, ou do que eu posso entregar. É quase dizer não para algumas coisas, né? Entender assim, eu não posso ir além, porque daqui a pouco eu estou fazendo tudo e não estou fazendo nada, né? Então, assim, entender, reconhecer, a melhor forma da gente lidar com uma situação é aceitar que ela existe. Quando a gente começa a negar, a gente começa a jogar tudo para debaixo do tapete, a gente começa a pôr tudo dentro da sacola, só que uma hora esse negócio estoura. E aí é muito pior, né? A ansiedade é uma situação que todos nós estamos vivenciando, todos, né? Uns mais, sendo mais impactados, outros menos. E cada um fugindo para um lado, uns comendo mais, uns comendo menos, uns aproveitando que fica na internet, gasta horrores, compra todos os produtos que estão na promoção, que nunca vai usar. Cada um está buscando seus recursos, né? É natural do ser humano ter um pouco desse comportamento, se interter com outras coisas, mas fazer uma reflexão. Se está me causando sofrimento, né? Uma frase que a gente fala muito com os meninos na disciplina é assim: faz sentido isso para mim? Se faz sentido, eu vou continuar. Se não faz sentido, eu vou me desapegar. Não significa que você vai falar com a sua mãe assim: eu não faço mais nada disso a partir de amanhã. Não é isso. Fala assim: olha, que nós precisamos negociar aqui. Essa tarefa que eu me comprometi, eu vou precisar mudá-la de horário, porque isso está me prejudicando aqui. Enquanto eu não tinha aula, estava tranquilo.
tranquilo, eu podia molhar o jardim a hora que a senhora queria, mas agora eu já não posso mais. Né? Que hora que a senhora acha que é melhor eu molhar o jardim? De manhã ou no final do dia? Que horas a senhora quer que eu faça? Então, a gente vai ter que aprender a negociar para aliviar essa nossa sensação. E aí, o que você falou, né? Eu também vivia muito isso. Eu tinha a sensação que eu tinha um timer, eu não tinha um relógio. Eu tenho 5 minutos para fazer isso, eu tenho 5 minutos para fazer isso, eu tenho 7 minutos e 32 segundos para fazer aquilo. Então, eu abandonei esse meu conceito de timer, né? Que o meu tempo estava acabando, para um relógio. Então, eu tenho hora para fazer isso, e na hora que eu terminar essa tarefa, eu vou assumir uma outra tarefa. Então, é uma mudança de comportamento. Como eu vou lidar com essas situações que estão aparecendo para mim? Né? Quando a gente fala assim, eu tenho que aprender a dizer não, o não não é um não definitivo, eu não vou fazer. Eu não posso fazer agora, eu não posso te entregar isso para amanhã, mas eu posso colaborar com você para daqui uma semana, para daqui 15 dias, né? Olha, infelizmente, então é um exercício que a gente precisa fazer, porque o sofrimento vem todo para a gente, né? Então, assim, vamos com calma, né? Vamos aí entender o nosso limite primeiro, né? À medida que se a gente não se respeita, se a gente não reconhece isso, quem dirá o outro, né? Ele vai sempre achar que a gente está com uma capa aí de super-herói, né? A Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha vai chegar resolvendo todos os problemas, né? Só que uma hora o Homem-Aranha morre, a Mulher Maravilha adoece, né? Ela fica deprimida, ela chora, aí fica todo mundo assim, gente, a Mulher Maravilha chora. Ela chora também, né? Então, assim, nós somos muito bons, podemos ser muito bons, mas nós somos de carne, osso e sentimento. Então, nós temos que reconhecer esse limite, né? Que é muito difícil, mas é possível. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Comentário? E aí o chat está cheio de elogios pela palestra. Agradecendo, né? Comentando que o mapa mental é muito bacana. A Isabela falou que a dificuldade é continuar a seguir o planejamento, né? Como a Cléia falou, né? A persistência aí é fundamental, né? Mudança de hábito, né? Isso. A Margarete, né, parabenizou e por ter trazido conteúdos tão esclarecedores de forma prática e adorou os exemplos, né? E que bom que você falou da tríade do tempo, né? Que foi bem didático mesmo, né? Para a gente mostrar aí, né, o que é importante, né, o circunstancial urgente, acho que foi excelente. Aí, alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Está tudo bem? Não? Então, muitas reflexões, eu acabo a aula, Bel, fica toda, eu falei assim, alguma pergunta? Não, estou pensando. Tive um problema aqui com o mouse. Fica todo mundo processando, né? Não, a gente sai da sua aula, parece que a gente foi atropelado por uma retroescavadeira, né, daquelas de mineração, que tem a roda maior do que um carro, e que a gente fica, pelo menos uma noite, refletindo. Eu não sou ninguém depois da aula da Cléia. Oh, meu Deus! É sério. Aí eu fico pensando, gente, mas eu fiz as coisas erradas, agora é a hora de aprender, vamos aprender, porque senão não dá. E tem algumas pessoas que levam para um lado mais pessimista ainda, né? Não, eu fiz errado a vida inteira, eu faço tudo errado. Não, gente. É para consertar. Refletir no que você errou, bota no papel. Você errou aqui? Beleza. Para que serve o erro? É para aprendizado. Você vai aprender a fazer direito agora. E vamos aprender, né? Tem que seguir para frente. E eu já faço sempre o convite para todo mundo participar da disciplina de coach da Cléia, porque assim, está sendo um divisor de águas no meu ensino remoto. Eu estou me organizando muito melhor. Todo mundo me conhece aqui há muito tempo. Eu sou uma pessoa que, nossa senhora, a desorganização em pessoa. Mas eu estou conseguindo organizar meu tempo, organizar minhas tarefas. Está sendo, assim, um divisor de águas mesmo. Então, eu recomendo todo mundo que tiver a oportunidade de fazer a disciplina. Estou sempre buscando pessoas, tá, Cléia? Eu sou Cléia Minion, tá? Para sempre. E é por aí. Muito obrigada.
Excelente, Gabi, muito bom o seu depoimento, e é bom a gente escutar isso, né, aplicabilidade, viu, Cleve, tá bombando a sua disciplina, semana Ai, que vem ai. vai ter que ter, o Google Meet 250 vai ser pouco, né, daqui a Ah, pouco a escola inteira, ao Gabi, exagero. Mas muito eu falo para eles que, assim, é um exercício e uma responsabilidade muito grande para mim, porque é muito fácil falar, né? Então, todas as vezes que eu falo, eu tenho que buscar isso em mim também, né? Como eu disse, eu sou igual a eles, então eu também sou desafiada, né? Eu também tenho as minhas dificuldades, e é para todo mundo. Então, nós temos que encarar. Esse é o momento, né? É a oportunidade que nós estamos tendo. E eu falo muito com eles: o passado é uma referência para a gente. A gente não pode abandonar o nosso passado. Para a gente entender o que a gente fez e o que a gente precisa ajustar. Sem culpa. Daqui para frente vai ser diferente. Né? Muitas das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. A gente não escolhe fazer errado, na maioria das vezes. Né? A gente está fazendo pelo automatismo, que a gente aprendeu, pelo comodismo, mas se aquilo incomoda a gente, se a gente busca uma solução, a gente busca mudança. E o que vale é daqui para frente. O que a gente fez para trás, não vou ficar lamentando, não. Pronto, acabou. Daqui para frente é que importa. Né? O que fizer daqui para frente é o que está valendo. Né? Mas essa disciplina ela tem sido assim, maravilhosa, né? Assim, a Gabi está falando aí, mas eu adoro. Então, do mesmo jeito que eles saem com muitas reflexões, eu a cada aula, a cada semana, eu fico assim, enlouquecida, né? Mas é muito bacana. Quem tiver interesse aí, tiver, né? Acho que vale a pena, sim. Não é porque eu sou a professora da disciplina, não, mas é porque ela mexe mesmo com a gente, né? A questão da transformação mesmo, da oportunidade, excelente. vamos dizer assim. Só um comentário que eu achei muito importante que a Cleve falou também. Primeiro, elogiar a palestra, né? Foi muito bacana. A importância também de saber se dar um tempo, de ter o ócio produtivo, porque às vezes a gente se organiza tanto que a gente quer controlar tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo e quando para, não consegue parar realmente e aproveitar a situação de lazer, os amigos, o que for. Então, às vezes, acaba indo para um outro extremo, né? Não pode ser nem 8 nem 80, tem que achar um equilíbrio para poder manter a saúde, porque senão a cabecinha não dá conta, o tico-teco sai correndo e gritando. Sai mesmo. É isso aí, Ale, equilíbrio é a palavra-chave, né, para um lado e para o outro. A Clé começou a palestra falando exatamente disso. A gente tem que saber organizar nosso tempo para justamente a gente conseguir usufruir dos momentos de folga com a consciência tranquila, né? Quantas vezes a gente está assim, não aguento, vou ver um filme, uma série, mas eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que, né? Tem aquela lista lá enorme, né? Que parece que você corta um item e aparecem 20 no lugar, né? Brota. Mas né, aprender a esse balanço e esse equilíbrio que é fundamental, né? Senão a gente literalmente pifa, não dá conta, né? É o que a gente vê aí, infelizmente, né, acontecendo com vários de nós, né? Todo mundo, ninguém é imune, ninguém é Mulher Maravilha e Super-Homem, né? Não tem essa, não. Tem que dar um tempo, né? Mas muito bom. Mais algum comentário ou pergunta, gente? Se não, né, eu queria agradecer de novo, né, a Cléia pela excelente palestra, super esclarecedora, super pertinente. E agora eu vou, né, fazer propaganda das próximas 2 palestras que a gente tem, né, segunda-feira que vem, no dia 21, sobre mindfulness, e no dia 28 com a professora Tereza Kurimoto, que é a vice-presidente da Comissão Permanente, né, de Saúde Mental da UFMG. Antes eu estava, né, distribuindo nos grupos aí, divulgando, né, o flyer das palestras, né, das 3, falando, gente, não é para divulgar para a comunidade externa à UFMG, não, mas acho que pode, né, a gente quer que isso atinja o maior número de pessoas possível, né, a gente ficou preocupado dentro aí da comunidade, né, atingir o nosso limite, que a plataforma Meet só permite 250, mas, né, olha aí, só poucas pessoas tiveram o privilégio de assistir essa excelente palestra, que tem certeza seria, né, e é fundamental para todo mundo da nossa comunidade, de qualquer
cargo aí, seja, né, discente, docente, TAI, terceirizado, foram dicas excelentes. Muitíssimo obrigada mesmo, Cléia. Estamos aí, precisando. Se eu puder dizer sim. Isso aí, vou começar a exercitar, né? Agora não. Por agora não estou podendo, não. Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Um abraço. Segunda-feira que vem, às 18 horas, nesse mesmo endereço. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Beijo. Obrigada, Cléia.